Isso aí, pessoal. Boa noite. Vamos começar com essa live, como memorizar uma música. Boa noite, Malu, Fran. Meu nome é Eric Moreira, sou professor de música, professor de violão da Escola de Música Vinil, e estamos com a missão de fazer as pessoas tocarem seu primeiro repertório, tirar as pessoas do zero ou quase zero e tocar o primeiro repertório no violão. Então, faz parte da nossa missão e a gente tem tentado levar os alunos a caminhar essa estrada junto com a gente, de poder fazer um pouquinho de música, né, para as pessoas, que o mundo está precisando. Então, nossa live, como memorizar uma música. Eu vou falar um pouquinho sobre esse processo, qual é a vantagem de se memorizar uma música, ou memorizar trechos musicais, que vai ser o foco dessa live. E espero trazer estratégias para vocês aprenderem e poderem aplicar na prática mesmo no instrumento, certo? Então, é o seguinte, quando eu vou memorizar uma música, por que a gente toma toma isso como um meta em alguns casos? Por que a gente precisa memorizar uma música? A gente pode tocar uma música sem memorizar? Pode. Eu posso simplesmente ler ela. Se eu tiver uma boa leitura de cifra, uma boa leitura de partitura, eu posso simplesmente ler a música e dar tudo certo. Vai funcionar tranquilamente. Se eu souber os ritmos, souber os acordes, souber cantar, vai funcionar perfeitamente. Mas se eu souber memorizar uma música, isso pode me ajudar em algumas coisas. Por que pode me ajudar em algumas coisas? Quando eu tenho que tocar uma música, eu tenho que concentrar no ritmo, concentrar nos acordes, concentrar na letra cantada. E aí o que acontece? Eu tenho múltiplas áreas para concentrar. Então às vezes eu estou aqui pensando no ritmo, e aí quando eu estou pensando no ritmo, meu foco está no ritmo, eu estou cuidando do ritmo, aí o que acontece? Eu não foco na interpretação dessa música. Eu não foco em como eu estou projetando o som, por exemplo, para jogar para vocês. Como eu jogo o som para frente, e às vezes eu estou assim penetrado na música. Então a gente tenta deixar o máximo possível as coisas no modo automático. Quando é ritmo, a gente tenta deixar um pouquinho os ritmos no automático. Os acordes, a gente tenta deixar um pouquinho no automático. E quando a gente consegue memorizar a música, ou trechos, ou partes importantes da música, a música consegue crescer em termos interpretativos. A gente consegue concentrar mais em aspectos interpretativos. Daí a importância de se memorizar trechos musicais. Isso que eu estou falando aqui faz parte de uma discussão profunda dentro da academia. Eu cheguei a finalizar o meu curso de mestrado em música pela Federal do Paraná e a gente lida com textos que as pessoas falam sobre memorização. Tem gente que dedica uma vida para estudar como memorizar melhor uma música, ou como funcionam as áreas do cérebro de memorização. Então é um assunto muito sério dentro da interpretação musical, que eu vou trazer para vocês de um modo mais prático, do jeito que eu aplico um pouquinho comigo, né? Então eu vou dar essas dicas práticas para vocês tentarem aplicar na música de vocês aí. Então, live de hoje, como memorizar uma música. Tem pessoas... Deixa eu ver aqui. E aí, Fernando, tudo certo? Tem pessoas que têm facilidade para memorizar do que outras. Por exemplo, eu não sou um cara com muito boa memória. Eu tenho uma péssima memória. Minha memória é muito ruim. Mas para algumas coisas eu consigo gravar muito bem. Eu consigo gravar, por exemplo, algumas datas eu consigo gravar bem. Eu consigo gravar alguns sons bem também. Consigo gravar algumas sequências de acordes assim, mas em termos gerais eu tenho uma memória assim, eu acho que tá na média para talvez um pouco para baixo assim. Mas de qualquer maneira eu consigo tocar perfeitamente qualquer música através da minha leitura. Eu coloco uma cifra, eu consigo ler ela perfeitamente, então com o meu olho eu consigo, e com o meu conhecimento musical eu consigo fazer muita música. Mas quando a gente consegue memorizar umas músicas, elas se desenvolvem mais. Eu vou dar o caso máximo de memorização que eu já tive. Eu decorei a 2016. No início de 2016 eu toquei uma suíte para Alaúde, do Johann Sebastian Bach, que deu mais ou menos ao todo mais de 20 minutos de música. Mais de 20 minutos
de partitura. Eu estudei aquilo muito tempo e consegui decorar toda essa música. Eu fiz um trabalho sério, de pouco em pouco, levou meses, levou mais de ano e eu consegui decorar toda essa música num grau de memorização muito alto. Então eu já tive esse tipo de experiência e essas ferramentas que a gente utiliza para memorizar músicas, às vezes mais difíceis, a gente pode aplicar em músicas mais simples, como música com cifra e acordes, com cifras e ritmos e, na verdade, canções. Né? A gente pode aplicar essas ferramentas que eu utilizei, algumas pessoas utilizam, para aplicar para si e a partir disso a gente conseguir ficar um pouco mais solto na interpretação. Tudo bem? Então o que acontece? Em termos gerais, o que a gente tem que entender e compreender como a gente pode memorizar um trecho, a gente precisa treinar isso à parte. Ou seja, eu estou treinando a música, estou treinando a troca do acorde, beleza? É um tipo de treino. Estou treinando o encaixe do acorde do canto, é um outro tipo de treino. Vou treinar decorar a música, é um outro tipo de treino. Fernando está na live, é ator, ele sabe bem como que é, porque ele pega um texto, ele precisa decorar aquele texto. Então ele usa ferramentas para se decorar esse tipo de texto. E às vezes você vê um teatro assim, de 1 hora, o cara falando um texto gigante, são vários textos, às vezes é um monólogo. E existem ferramentas para você poder decorar melhor as coisas dentro da cabeça. Em termos musicais, qual é o melhor jeito para se decorar uma música? Eu posso pegar uma música e tocar do início ao fim, do início ao fim, do início ao fim, 1 milhão de vezes. E aí a música, assim, ela vai entrando. E de alguma maneira a gente absorve isso, a gente começa a entender a música, entender, e de uma certa maneira a gente consegue gravar. Mas como que a gente consegue fazer de um jeito mais prático? Para a gente conseguir memorizar, fazer um pequeno estudo de memorização de algumas músicas e ficar mais solto na interpretação. É necessário que a gente entenda um pouco de análise musical. Então, vou repetir, é necessário que a gente entenda um pouco de análise musical. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa compreender um pouco como funciona a forma da música. Então a gente está entrando a fundo da música e está entendendo mais ou menos como é que o compositor pensou a música. Às vezes o compositor, quando ele vai escrever uma música, ele não pega o violão, vou compor agora, e pega e sai tocando e a música sai do início ao fim. O compositor ele pensa o quê? Vou fazer isso, aí ele faz, aí um trechinho ficou bom, interessante, acho que eu vou fazer um trecho similar, mas vou mudar a letra. Então ele vai fazendo assim pedaços e pedaços, etc. A gente precisa entender como funcionam esses pedaços da música para a gente poder estudar cada pedacinho separadamente. Então, o que acontece? Por isso que a gente precisa entender a análise, entender como funcionam as partes das músicas. Eu gosto de falar com os meus alunos para entender muito bem como funciona, em termos de estrutura, quantas estrofes tem uma música, a música tem refrão, a música tem uma introdução, a música tem um coda no finalzinho da música. Como que é a forma? A música faz introdução, estrofe e refrão? Ou ela faz, por exemplo, introdução, estrofe, repete a estrofe e o refrão? Como funciona? Ou a música já entra no refrão direto e depois põe estrofe? Ou tem uma ponte, tem uma passagem? Quando a gente entende essas partes isoladamente, quando a gente entende muito bem isso, a gente pode aplicar essas ferramentas para a gente estudar somente essas partes, concentrar nisso, fazer um estudo de memorização e aí a partir daí a gente consegue se desenvolver um pouco mais na interpretação musical. E hoje eu vou dar exemplos para vocês como a gente pode fazer isso na prática. Em termos gerais, então, o que eu quero deixar claro é o seguinte: a gente precisa entender quais são os pedaços da música, o que é estrofe, o que é refrão, o que é ponte, o que é introdução, e etc. E aí a gente consegue entender e focar o nosso estudo para isso. Bem, Flávia, vamos entrando aí, pessoal. Isso aí. Trouxe alguns exemplos para vocês, para a gente discutir aqui. O primeiro exemplo vem da Tocando em Frente, do Almir Sater. Eu tenho aqui nesse tom
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. O que acontece nessa música? Quando você vai estudar, escutar ela com atenção, vocês podem perceber, ela tem uma estrofe, refrão, estrofe, refrão, estrofe, refrão. Quando você começa a entender a música, se você pega uma cifra dela, você olha a estrofe, beleza, você olha a sequência de acordes, tudo bem. Quando você olha, pula o refrão. Quando você olha a outra estrofe da música, ela é idêntica à parte da cifra. É igualzinha. É igualzinha, a cifra é igual. O que muda é a letra da música. Então, quando eu entendo isso, aí, beleza, vamos lá pra frente. Tem uma outra estrofe que é igual, a cifra é igual, idêntica. Então, quando eu entendo isso, eu preciso fazer o treino de memorização focado na estrofe. O que eu tenho que fazer? Eu pego a estrofe, olho para ela e vou tentar decifrar como funciona. No caso dessa música, tá aqui, Sol, repetir o Sol, tem um Fá com nona, mais um Fá com nona e um Dó, repetir o Dó. Aí depois eu faço de novo, Sol, Sol, Fá com nona, Dó e Dó, depois Sol e Sol. Então pensa bem, a música tem Sol, sempre duas vezes, Sol, Fá com nona, Dó. Sol, Fá com nona, Dó, e um Sol no fim. Então o que muda só é aquele Sol no fim. Você tem Sol, Fá com nona, Dó. Sol, Fá com nona, Dó, e depois o Sol. Quando eu entendo isso, eu pego, esqueço um pouco a letra da música e foco na cifra para decorar isso. Sol, Sol, Fá com nona, repetir, Dó. Dó de novo. Aí eu repito isso de novo. Sol, Sol, Fá com nona. E volta pro Sol. Fechei a estrofe. Sol, Fá com nona, Dó. Sol, Fá com nona, Dó. E depois o Sol. Estudo isso algumas vezes. Estudo isso algumas vezes. O dedo vai sabendo o caminho dele, vai sabendo como funciona a troca de acordes. Mas eu vou pensando Sol, é o Sol, depois é o Fá com nona, depois o Dó. Repete o Dó. E vou pensando nisso. Depois que eu faço isso, os acordes ficaram mais firmes. Isso, eu já estou falando em questão de memorização, é um trecho que a gente faz um pouquinho do meio para o fim do estudo, né? A gente não começa no estudo fazendo memorização, a gente estuda música, resolve os problemas e depois a gente parte para outros caminhos, como esse. Depois que eu entendi isso, eu tento encaixar a letra e começar às vezes a associar um pedaço que entra da letra em algum acorde. Às vezes eu pego aquele pedaço e deixo bem registrado na nossa cabeça, deixo aquele pedacinho bem registrado para poder, em casos de me perder na performance, eu me pego e me apego nesse pedaço. Então, alguns pedacinhos é bom ter salvo e etc. Mas isso aqui é uma coisa que cada pessoa pode pegar o seu pedaço e começar a entender. Aí a música, em caso, seria ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte. Por exemplo, vou pegar como exemplo esse pedaço. Hoje me sinto mais forte. Digamos que esse pedaço da letra faz muito sentido pra mim. Eu canto esse pedaço, eu gosto muito desse pedaço. Aí eu começo a gravar. Nessa parte tem um acorde de Sol. Ah, então beleza. Porque quando eu estiver tocando, às vezes eu me emociono demais, mas eu sei que naquela parte é o Sol. Aí eu começo a deixar alguns pedacinhos da música bem firmes pra você deixar a sua performance mais segura na hora de tocar. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha a memorização dentro da música. Isso aqui é a estrofe. Eu vou fazer só um refrão para dar mais tempo para a gente discutir outras músicas hoje. No refrão a gente faz conhecer as manhas. Eu fiz um Fá com nona e um Ré menor. E as manhãs, voltei. O sabor das massas e
das maçãs. Dó de novo. Neste refrão eu faço Fá com nona, Ré menor. Fá com nona, Ré menor, Dó e Dó. Aí eu entendi. Depois a próxima parte do refrão ele faz igualzinho. Fá com nona, Ré menor. Fá com nona, Ré menor. Dó e Dó. Então eu pego só isso e estudo só isso. Fá com nona, Ré menor. Fá com nona, Ré menor. Do Dó. Repetir o Dó. Vou estudando isso. Isoladamente, para a gente começar a decorar esse pedaço, começar a decorar. Isso começou a ficar um pouco mais claro, a gente começa a tocar isso com mais facilidade, já repetiu isso várias vezes, aí o que acontece? Aí você começa a achar alguns pontinhos da música que fazem sentido para você, e às vezes que combinam com aquele acorde. Porque você sabe que, por exemplo, sei lá, o sabor das massas e das maçãs. Maçãs, digamos que você gosta de maçã e quer firmar esse ponto. O sabor das massas e das maçãs. Então no Dó eu encaixei o maçã. E aí eu consigo deixar mais firme a música num pedaço do refrão. Quando eu faço isso, eu vou costurando a música, eu vou deixando a música mais dentro de mim e vou deixando a música mais firme para poder interpretar para as outras pessoas, né? Então é mais ou menos assim que a gente vai guiando cada música, cada cifra. É um trabalho que leva tempo. Não é simples, não é uma coisa que você fez hoje e está pronto. Você precisa fazer, faz mais um pouquinho, faz um pouco mais. Vai estudando isso em alguns dias e aí você começa a sentir que a música está mais dentro de você. E aí é bem legal, porque quando você vai tocar a música vira outra. Boa noite pessoal que chega aí. Rafaela, Ian. A música O Sol é uma música que mais conhecida da versão do Jota Quest, e ela tem duas sequências de acordes: Lá, Mi maior, Sol maior, Ré maior. Essa é a primeira sequência. A segunda sequência é Lá maior, Mi maior, Ré maior e volta no Lá maior. Então quando eu entendo essas sequências, eu faço o quê? Estudo somente as sequências. Então Lá, Mi, Sol, começa a ver, olha só, a estrofe segue essa lógica. A outra estrofe é a mesma lógica, é igualzinho, idêntica. Então, quando eu entro no refrão, aí as coisas mudam. Aí eu penso, então quando eu estiver tocando lá, estiver empolgado, estiver tocando, eu às vezes me distraí com a sequência aqui, os dedos estão respondendo, tá indo bem, entrei no refrão, já ativa na minha cabeça, mudou a sequência de acordes. Então a sequência agora do refrão vai ser o Lá, Ré e Lá. E aí o refrão só tem essa sequência. Quando entram as estrofes, é uma sequência, entrou o refrão na minha cabeça e já muda. Opa, mudou. E é justamente, curiosamente, nessa música, o que acontece? Você tem o Lá maior e o Mi maior, que é igual nas duas sequências, estrofe e refrão. Na estrofe entra o Sol maior. E no refrão entra o Ré. E justamente nessa parte que entra o Ré no refrão, olha que curioso. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol. Você fala a palavra sol, era pra ser o Sol maior por causa da estrofe, mas não é o Sol, é o Ré. Ele fala o Sol, mas é o Ré. Então, nessa música é curiosa, porque onde você fala a palavra Sol, que era, entre aspas, para ser um Sol maior, de acordo com a estrofe, eu mudo para Ré. Então isso daqui vira uma deixa para você quando você estiver entrando no refrão. Opa, na hora que eu vou cantar a palavra Sol, não é o Sol, é outro acorde, é o Ré. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Então o refrão não tem sol.
A música O Sol, no refrão não tem o Sol maior, no lugar do Sol entra o Ré. Então, essa música tem essa pegadinha, mas é bem fácil de decorar ela, você entender, entendi, no refrão tem a palavra Sol não entra o Sol maior no lugar, entra um outro acorde. Então você pega isso música por música, você vai começando a achar os segredos que cada música tem. E isso só tem como fazer depois que você estudou a música, estudou os pedaços dela, entendeu os pedaços, sabe que é uma estrofe, sabe que é um refrão, estudou, viu que as estrofes são com os mesmos acordes, e geralmente o refrão outra sequência de acordes, a gente aplica o estudo de memorização em cima disso. Estão acompanhando o raciocínio aí? Tá tudo certo? Última música de hoje que eu vou mostrar pra vocês é a música Flores, do Titãs. Na versão acústica dessa música, eu tenho Ré maior, Sol maior e Lá maior. A música inteira. Só tem isso. Então quando eu vou entender a música, eu penso assim, tá, vamos entender as estrofes, o refrão e etc. E a música começa lá. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. E aí eu tenho Ré, Ré, Sol e Sol. Essa é a sequência que vai seguindo aí. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, os punhos e os pulsos fechados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. Nessa estrofe eu estou fazendo o quê? Ré, Ré, Sol, Sol. Ré, Ré, Sol, Sol. Ré, Ré, Sol, Sol. Beleza, identifiquei esse pedacinho de estrofe. E aí o que eu faço? Estudo isso. Ré, Ré, Sol, Sol. Toco isso várias vezes para isso começar a entrar dentro aqui de mim e eu ter mais controle disso, dos tempos. Porque aí eu começo a entender que o Ré são 2 vezes, o Sol 2 vezes. Toco isso, toco isso, toco isso, toco isso. E aí depois eu vou aplicando na música, estudando, vendo pedacinho por pedacinho, etc. Isso é um estudo de uma estrofe. Depois pra frente, olha o que acontece na música. A dor vai curar essas lástimas. O soro tem gosto de lágrimas. É um Ré e um Sol. Um Ré e um Sol. Aqui muda as coisas. Então, o que eu estava fazendo antes, 2 acordes Ré e 2 acordes Sol, eu vou fazer agora um Ré e um Sol. A proporção cai pela metade de cada acorde. Então, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré e Sol. Então, esse pedacinho, essa próxima estrofe, eu tenho apenas um Ré e um Sol para cada lado. Fica fácil de memorizar também. Só saber que primeiro a gente começa com 2 acordes do Ré, 2 do Sol. Depois é um Ré e um Sol. Nessa parte que fica. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas, as flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. E aí o que acontece? Eu entro nesse pequeno refrãozinho que é o Flores, Flores. Quando eu entro no Flores, que é o nome da música, quando eu entro Flores, nessa parte é Lá maior. Até então eu estou fazendo Ré 2 vezes, Sol 2 vezes. Depois eu faço Ré uma vez, Sol uma vez. Entrou no Flores, Flores, Flores. Eu tenho que tocar o Lá e pensar no Lá, que chegou no Flores, no refrão, é Lá maior, ponto final, não tem conversa. Se eu me distrair antes ali, que acontece, não importa o que acontecer, eu preciso cair no refrão Flores com Lá. Flores, flores. Aí depois eu faço o quê? As flores de plástico não morrem. Voltei. Ré, 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 Sol. Ré, Sol. Aliás, um de cada. Um Ré e um Sol. Um Ré e um Sol. Então, no refrão eu faço flores, flores, volto para um Ré e um Sol. As flores de plástico não morrem. Então a estrutura da música eu estou fazendo o quê? Ré 2 vezes, Sol 2 vezes.
Faço aquela estrofe inteira, gigante primeiro. Depois eu vou fazer Ré, Sol, um de cada. Que é justamente quando eu começo a cantar a dor vai curar essas lástimas. Então eu posso gravar na minha cabeça, quando eu chegar na música no a dor vai curar essas lástimas, mudou a sequência. Então eu começo a entender, cheguei naquele pedacinho ali, eu mudo a sequência. Quando eu faço isso, eu não preciso me preocupar mais lá pra cima, são 2 Rés, 2 Sol, a gente vai indo, o fluxo vai indo, vai funcionando. Quando eu termino essa segunda sequência, que é Ré e Sol, entra no Flores, dá tempo de organizar a cabeça, e depois eu volto um Ré e o Sol. As flores de plástico não morrem. E aí o que acontece? Eu entendo bem as estruturas da música. Quando eu vou tocar a música para valer, quando eu vou tocar o Flores, o que acontece? Entendi essas estruturas, sei como é que funciona a letra, eu começo a me concentrar mais na interpretação. Como eu vou cantar essa música? Eu vou cantar mais forte, eu vou cantar mais devagar, eu vou alterar um ritmo? Não. Como eu vou fazer a música acontecer? Nisso a gente começa a focar o nosso pensamento para a interpretação. Então por isso que é muito importante memorizar as músicas. Eu digo memorizar não ao ponto de você decorar a música inteira. Se decorar a música inteira com os acordes, melhor ainda. Mas você precisa achar as partes-chaves, que são o seguinte: estrofe, como é que funciona, refrão, como funciona. Faça um pouquinho desse estudo, porque quando a gente vai tocar, se der algum branco, a nossa mão ajuda bastante, porque a nossa mão começa a ficar treinada para a estrofe, treinada para o refrão, e a gente consegue fazer uma performance melhor, uma interpretação melhor das nossas músicas. E aí, fora que enquanto você está com as mãos um pouco mais treinadas, a gente começa a pensar mais nessa questão da interpretação da música, e aí a gente deixa a nossa música cada vez mais bonita, né? Para tocar para as pessoas. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entender mais ou menos como funciona a memorização de uma música, como que a gente pode usar essas estratégias para aplicar em nossas canções. Então, o meu recado final: estudem estrofes, estudem o refrão, estuda as pontes, separa a parte da música mesmo, separa bem, e depois aplica só naquilo, estuda só a parte do violão, entenda como que funciona, e aí depois quando você vai tocar a música ela fica mais dentro de si. Tudo bem? Eu desejo uma boa noite para todo mundo que acompanhou a live aí, e nos vemos em breve por aí. Nós temos nossas redes sociais da Vinil, estamos com esse trabalho de levar as pessoas do zero a tocar o primeiro repertório no violão, e nos vemos na próxima semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.